Eu sou Ju Carlos Alves Santos, sou estudante do mestrado profissional em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E esse vídeo pôster é para apresentar o projeto Não é Migalha, a produção de curta-metragem como ferramenta de construção de conhecimento em políticas públicas na pós-graduação da UFRB. Esse projeto é de minha autoria, com a também colega Nilvia Lemos Barreto. Esse estudo trata-se de um relato de experiência sobre a proposta metodológica aplicada na disciplina Estado, Sociedade e Políticas Públicas, conduzida pelo professor Edgilson Tavares, no primeiro semestre de 2021, no também mestrado profissional da UFRB. E de maneira inovadora, a disciplina lançou como desafio aos discentes a utilização do suporte midiático para a intermediação do ensino-aprendizado com a construção de um produto final audiovisual para a disciplina. O objetivo desse vídeo pôster é trazer breves reflexões sobre o uso das narrativas fílmicas, em especial o curta-metragem, como ferramenta para a construção do conhecimento, da reflexão crítica da turma e da produção prática no ensino de gestão pública, de políticas públicas no programa de pós-graduação da UFRB. Então, dentro desse processo, e antes da construção da narrativa fílmica, toda a turma ela foi convidada e provocada a pensar na própria metodologia para a execução do projeto. Inicialmente, a primeira etapa foi a escolha de uma política pública a ser abordada. A segunda etapa foi o desenvolvimento do roteiro para a própria produção do filme. A terceira etapa foi a execução do projeto utilizando as tecnologias disponíveis de informação e de comunicação, sobretudo no processo de pandemia, no período de pandemia. E, por fim, a elaboração de uma nota técnica com a fundamentação teórica que comporia o produto audiovisual. Nesse processo, eu preciso destacar que o olhar, a cena, o conceito, a fundamentação teórica e a narrativa, elas compuseram uma tela em branco para a criação, para o desenvolvimento do roteiro e para a execução do projeto. Nesse processo, alguns desafios se colocaram presentes. O primeiro deles foi a própria pandemia de Covid, que impôs protocolos rígidos de segurança, ou para a produção totalmente virtual do material, ou na impossibilidade da produção virtual de se realizar presencialmente com distanciamento e todos os protocolos preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Um outro desafio foi a própria produção do material utilizando o suporte, que é o celular. Celulares de diferentes tipos, gerações, capacidades e tecnologias. A edição também do material bruto constituiu-se num outro desafio para a montagem, decupagem do material final. E, nesse processo, a adoção de estratégias para a resolução dos problemas e a criatividade foram fios condutores de todo o processo. O meu grupo, que era composto de 5 pessoas, da Denise Lima, da Evanice Serrucci, da Nilvia Lemos e do Sandoval Sampaio, escolhemos como tema a política pública do auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial, através da lei 13.982 de 2020, foi o tema escolhido. E aí, resolvemos abordar, através da perspectiva dos beneficiários da política pública, em que medida e quais esferas o auxílio emergencial conseguiu contribuir para a proteção social dos cidadãos baianos perante o estado de pandemia de Covid-19. No processo de passo a passo do desenvolvimento do filme Não é Migalha, a produção do roteiro ela se deu a partir do aprofundamento teórico e conceitual sobre o tema. Tomou-se como desafio pedagógico a tradução dos conceitos estudados nos artigos e na bibliografia recomendada pela disciplina, como traduzir esses conceitos para a linguagem fílmica de maneira simples, direta e eficaz. A partir da escolha teórica e da definição do arcabouço teórico utilizado para a justificativa do argumento do filme, identificou-se os personagens.
Então, como escolha para a identificação dos personagens e também tomando como ponto de partida a própria localização espacial, né, que é diferente dos componentes do grupo, escolhemos beneficiários da política pública em cidades, em diversas cidades baianas para a construção. E aí, nesse processo, tivemos personagens de Salvador, personagens de Cruz das Almas e personagens de Governador Mangabeiras, sendo de diferentes perfis sociais, educacionais, moradores da zona urbana ou da zona rural. No processo de gravação da entrevista, dos cuidados, né, metodológicos que tomamos foi a tentativa de interferir o mínimo ou de não interferir na construção do pensamento, nem direcionar a fala dos personagens. Nesse processo, foi muito importante a gente perceber que a fala do cidadão beneficiado pelo auxílio emergencial que precisava emergir sem que eles respondessem ao que nós, né, os produtores, entrevistadores e pessoas que estavam conduzindo o processo tinham como expectativa. Então, a fala do beneficiário e o pensamento do beneficiário sobre a política pública era o ponto de partida e algo que a gente precisava preservar nesse processo. No processo de decupagem, edição e montagem, utilizamos as ferramentas de informação e tecnologia e comunicação. E nessa experiência foram utilizadas não só como um suporte de transmissão de conhecimento, mas também para o fomento da produção prática no mestrado profissional. Então, o uso do próprio celular, a gravação feita, né, a partir das conversas com esses personagens identificados, foram uma riqueza no processo de construção metodológica e fizeram com que o grupo conseguisse aterrissar esses conceitos, né? Conceitos de Estado, sociedade e políticas públicas, que muitas vezes, né, são extremamente abstratos para o pensamento, conseguiu aterrissar e conseguimos visualizar alguns conceitos dos teóricos a partir da fala desses beneficiários. Né? E isso, tentando interferir o mínimo possível ou não interferir na construção de pensamento, né, desses personagens. O resultado da obra e o resultado esperado da obra foi a fala do sujeito beneficiado pela política pública, com suas percepções, suas contradições e seus valores. Sim, a apresentação de opiniões, olhares e sentimentos dos personagens em relação ao tema, que muitas vezes eram duais. Muitas vezes os personagens eles tinham e apresentavam pensamentos de satisfação, de concordância. Muitas vezes haviam tensionamentos dentro da fala, pensamentos e posicionamentos a favor, contra. Então, toda essa narrativa que apareceu na fala dos beneficiários foi o resultado e foi a expectativa de resultado da obra. E como fim, a gente produziu uma nota técnica que identificou os principais conceitos e abordagens teóricas que fundamentaram o desenvolvimento do produto. As abordagens identificadas e as aprendizagens adquiridas no processo foram imensas. A primeira foi o processo de aprendizagem mais amplo e inovador, que permitiu, né, a turma, não só a minha equipe, mas toda a turma da disciplina Estado, Sociedade e Políticas Públicas no primeiro semestre de 2021, realizar de forma estreita a relação entre as teorias abordadas na disciplina e a prática aplicada pelo governo federal numa política pública, no nosso caso, o auxílio emergencial. A segunda aprendizagem, que é muito valorosa, é o estímulo à criatividade. A riqueza de detalhes necessários para compor um produto, né, a inspiração e a condução pelas inquietações apresentadas nos próprios discursos dos cidadãos entrevistados e beneficiados pela política pública foram o fio condutor para que a própria narrativa fílmica fosse contada. Uma outra aprendizagem é o rico debate de ideias. É notório que a troca de experiências ocorrida no próprio grupo, no seio do grupo durante toda a produção, tanto sobre o conteúdo, né, teóricos exigidos para que a gente montasse o arcabouço teórico para a produção,
quanto o uso da própria tecnologia dos celulares e o conhecimento técnico para a produção do filme. Então, uma riqueza desse processo foi de que toda a equipe se mobilizou para aqueles que tinham mais facilidade tecnológica pudessem auxiliar outros que tinham um pouco menos de facilidade tecnológica nesse processo. As pesquisas no campo de políticas públicas também foi uma grande aprendizagem. Identificar essas discussões e os conteúdos teóricos que fundamentaram a ideia de proposta. Por fim, a produção do curta Não é Migalha firmou-se não apenas como um instrumento de aprendizagem restrito à disciplina, mas também como a construção de uma crítica social, produção prática que estimulou reflexões sobre a realidade e a proporção das desigualdades sociais existentes no país, demonstrando a necessidade urgente da formulação de políticas públicas adequadas às especificidades de cada região do Estado, de cada público-alvo. Planejar e realizar o curta-metragem com a didática inovadora de ensino-aprendizagem, associada à adoção de novas tecnologias, de novas ferramentas e linguagens, potencializou o nosso processo de aprendizado, de produção e de confluência dos conteúdos e vivências de toda a turma na pós-graduação da UFRB. Nesse processo, para a gente, foi muito valoroso todo o processo de articulação teórico, prático e vivência para a produção desse produto. Então, eu convido vocês que assistiram o meu vídeo pôster a conhecerem o produto Não é Migalha.